E aí, gente? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a Oh, gente. isso aí. Hoje, vamos desbravar um tema que, para quem não está acostumado, pode parecer um pouco complicado. Pois é. Mas eu garanto que é muito interessante. Nascer do alto. É um conceito que a gente encontra lá no Evangelho de João e Isso. que mexe com a gente de um jeito, às vezes a gente nem imagina. É verdade, a gente tem um texto religioso aqui que se aprofunda bastante nessa ideia. E vamos tentar, juntos, desvendar o que nascer do alto significa, quais as implicações da predestinação e como tudo isso desafia algumas crenças que a gente costuma ter preparados para essa viagem. Para começar, vamos direto para João 3.1 do 3, onde Jesus conversa com Nicodemo sobre nascer de novo. Acontece que a expressão original em grego pode ser traduzida tanto como nascer de novo quanto nascer do alto. Mas a fonte que a gente está usando prefere nascer do alto. Por que será que eles fazem essa distinção, hein? É uma pergunta interessante. A fonte enfatiza que nascer do alto é algo que vem de Deus, sabe? Não é uma conquista nossa, não depende das nossas boas ações. Ou do quanto a gente se esforça. É uma ação divina, independente da gente. Ou seja, não precisa ficar que nem um doido tentando agradar a Deus para viver essa experiência. Exatamente. E para dar mais força para essa ideia de predestinação, a fonte traz a 2 Timóteo 1.9, que fala da graça de Deus sendo estabelecida antes do princípio dos tempos. Nossa, é como se já tivesse tudo planejado lá no comecinho de tudo. Esse me lembra do Salmo 139.16, onde Davi fala de um jeito lindo que Deus já nos conhecia antes mesmo da gente ser formado na barriga da nossa mãe. Que coisa, né? Deus já sabendo de tudo desde sempre. Será que isso significa que ele não muda de ideia? Que não se adapta às nossas escolhas? É uma boa pergunta. Uhum. E a fonte realmente argumenta que Deus não fica improvisando ou mudando de plano por causa das nossas ações. É como se ele tivesse um roteiro bem definido, sabe? Tipo um diretor de cinema que já sabe como o filme vai terminar. Isso. A fonte usa a imagem dos livros de Deus, que aparecem em Daniel 7.10 e Apocalipse 20.12, onde está registrado tudo que a gente faz. É como se fosse um grande arquivo de pino. Esses livros me deixam um pouco apreensivo, mas como eles se conectam com o nascer do alto? A fonte usa esses exemplos para mostrar que Deus tem um plano, e nesse plano já está definido quem vai nascer do alto. É como se a gente estivesse nesse filme que Deus está dirigindo e o nascer do alto já fizesse parte do roteiro. Entendi. É. E a história do Nicodemos, que a gente viu lá no começo, qual a relação dela com tudo isso? Lembra que ele foi atrás de Jesus todo impressionado com os milagres que ele fazia? O Nicodemos era um cara importante, um fariseu, conhecedor da lei, mas estava mais preocupado com o que Jesus fazia do que com o que ele ensinava. Ele estava querendo provas, né? Queria ver para crer. Exatamente. E a fonte critica essa postura, porque coloca o foco nos sinais, nas ações, e não na fé, na mensagem de Jesus. É como se o Nicodemos tivesse perdido o foco do principal, que era a mensagem de salvação. Faz sentido. A gente também faz isso às vezes, né? Fica buscando sinais, querendo ter certeza absoluta de se acreditar em alguma coisa. Pois é. E a fonte vai além, dizendo que a gente não consegue escolher acreditar por conta própria. A fé, segundo essa fonte, é um presente, uma graça de Deus. A gente não escolhe nascer do alto. É Deus quem escolhe a gente. É, mas o livre-arbítrio, eu não tenho escolha. A fonte é bem direta nesse ponto. Ela rejeita a ideia de livre-arbítrio, chamando de falsa doutrina, influenciada pelo gnosticismo. Eita, essa é forte. Mas como assim a gente não tem escolha? Se a gente não escolhe nascer do alto, como é que isso acontece então? Calma, calma. A gente vai desvendar isso tudo daqui a pouquinho. Mas antes, a fonte dá um grito. Sola Escritura. E o que significa isso? Significa somente a Escritura. Para essa fonte, a Bíblia é o guia, a bússola, a palavra final para entender a vontade de Deus e o mistério do nascer do alto. Entendi. Então a gente precisa mergulhar na Bíblia para entender melhor essa história toda. Exatamente, e é isso que a gente vai fazer agora no nosso próximo bloco do Mergulho Profundo. Fica ligado. Pois bem, gente, voltando aqui para o nosso papo sobre nascer do alto. A gente viu que a fonte defende uma ideia, digamos, radical. Que Deus já escolheu quem vai ter essa experiência. Mas como que isso acontece? A gente fica sentado esperando. Fiquei com essa curiosidade também. Se a gente não escolhe nascer do alto, como é que essa transformação acontece na nossa vida? Boa pergunta. A fonte usa a história do Nicodemos para ilustrar essa questão. Ele era um cara importante e conhecia a lei de cabo a rabo. Mas mesmo assim, não entendeu o que Jesus quis dizer com nascer do alto. Parece que ele estava preso àquela visão tradicional da religião, né? Eu achava que a salvação era tipo uma recompensa por ser bonzinho e seguir as regras. É isso aí. E aí Jesus mostra para ele que a salvação não vem das nossas obras, mas da graça de Deus. É como se fosse um presente, algo que a gente recebe sem merecer. Então quer dizer que não adianta nada a gente ser bonzinho, se não tiver essa experiência do novo nascimento. A fonte diria que sim. Ela bate muito na tecla de que a verdadeira mudança, a regeneração, vem de Deus.
É como se ele acendesse uma luz dentro da gente, sabe? Uma luz que nos faz enxergar tudo de uma forma diferente. Entendi. Como a gente sabe se essa luz já acendeu dentro da gente? Tem algum sinal? Olha, a fonte não dá uma receita de bolo para isso, mas ela destaca alguns sinais que podem indicar essa transformação. Tipo qual? Conta pra gente. Por exemplo, um desejo sincero de se aproximar de Deus, de conhecer a sua palavra, de ter um relacionamento com Ele. Faz sentido, né? Se a gente realmente nasceu do alto, a gente vai querer estar perto de Deus, buscar entender melhor quem Ele é. Com certeza. E a fonte também fala sobre a mudança no nosso comportamento, uma vontade de viver de acordo com a vontade de Deus. Então não basta só falar que acredita, tem que colocar a fé em prática. Exatamente. A fonte frisa que a fé verdadeira se mostra nas nossas ações. E essas ações não são para ganhar a salvação, mas sim um reflexo da transformação que já aconteceu dentro da gente. Que legal! Então a gente não precisa ficar se cobrando para ser perfeito, mas sim buscar viver de acordo com o que a gente acredita. Isso aí. É como se a gente fosse um jardim que Deus cuida, sabe? Ele rega, poda, dá tudo que a gente precisa para florescer. Que bela imagem. Chega. E o que mais a fonte fala sobre essa experiência do novo nascimento? Ela destaca a importância da comunhão com outros cristãos, de compartilhar essa fé com outras pessoas. É como se a gente não conseguisse guardar essa alegria só pra gente. Compartilhar a luz que acendeu dentro da gente, né? Ah, Mas como a fonte conecta tudo isso com a ideia de predestinação que a gente estava falando antes? Aí que entra um ponto crucial. A fonte acredita que Deus já escolheu desde antes da criação do mundo quem vai nascer do alto. Mas e o livre-arbítrio? Fica parecendo que a gente não tem escolha nenhuma, né? A fonte é bem categórica em negar o livre-arbítrio. Ela argumenta que essa é uma doutrina falsa, influenciada pelo gnosticismo. Nossa, essa é polêmica. Então, na visão da fonte, a gente não decide nada sobre nossa salvação. É isso que ela defende. A gente não escolhe nascer do alto. É Deus quem escolhe a gente. Mas como saber se a gente foi escolhido ou não? A fonte não dá uma resposta pronta para essa pergunta, mas ela indica que a gente pode ter certeza da nossa salvação se realmente experimentarmos essa transformação interior, essa mudança de vida que a gente estava falando. Entendi. E o que isso muda na prática? Se a gente já foi escolhido por Deus, pra que se preocupar com o que a gente faz? Calma, calma. A gente vai discutir as implicações práticas dessa ideia no próximo bloco. Mas antes, a fonte deixa um recado. Sola Scriptura. De novo essa frase. Você já explicou o que ela significa, né? É verdade, mas é importante a gente lembrar. A Bíblia é o guia para entendermos o que é nascer do alto e como viver essa nova vida. Entendi. Então, no próximo bloco, a gente vai ver como a fonte conecta essa doutrina com a nossa vida prática. Exatamente. Fica ligado que a gente já volta. E aí, pessoal? De volta aqui para o nosso mergulho no Nascer do Alto, a gente viu que a fonte defende que Deus já escolheu quem vai ter essa experiência. Mas, e aí? O que muda na prática? Se a gente não escolhe nascer do alto, qual a diferença que isso faz à nossa vida? É uma ótima pergunta. A fonte argumenta que essa compreensão nos liberta daquela pressão de ter que merecer a salvação, sabe? A gente não precisa ficar se culpando pelos nossos erros, ou buscando ser perfeito o tempo todo. É como se a gente pudesse respirar aliviado, sabendo que a nossa salvação não depende da gente. Entendi. É como se a gente pudesse relaxar e confiar que Deus está no controle, que Ele já fez a parte dele, né? Exatamente. E essa confiança, essa certeza da salvação, nos impulsiona a viver uma vida de gratidão a Deus, buscando agradá-lo em tudo que a gente faz. É como se a gente fizesse as coisas por amor e não por obrigação. Faz sentido. Mas se a gente fizer alguma besteira, a gente não precisa se preocupar com as consequências. Quer dizer que a gente pode sair por aí fazendo o que der na telha. Calma lá. A fonte não está dizendo pra gente viver no descontrole, né? Ela continua enfatizando a importância de viver de acordo com a vontade de Deus, buscando sempre o que é certo. É como se a gente tivesse um mapa, uma bússola para nos guiar. E esse mapa é a Bíblia. Então, mesmo sem livre-arbítrio, a gente ainda tem responsabilidade pelas nossas ações? Com certeza, a fonte argumenta que Deus nos capacita a viver uma vida justa. Mesmo que a gente não tenha escolhido nascer do alto, é como se Ele nos desse as ferramentas, a força, a sabedoria, para construir uma vida que o agrade. Mas e aí? Como é que a gente sabe que agrada a Deus? Como a gente descobre qual é a vontade dele para nossa vida? Lembra daquela frase que a fonte repete várias vezes? Sola Scriptura. A Bíblia é a chave para entendermos o que Deus espera da gente. É através da leitura, do estudo da palavra, que a gente descobre os caminhos que Ele preparou para nós. Entendi. Então, para viver essa nova vida em Cristo, a gente precisa saber olhar na Bíblia, conhecer a fundo os ensinamentos de Jesus, exemplos dos apóstolos, as histórias de pessoas que passaram pela experiência do novo nascimento. Exatamente. É na Bíblia que a gente encontra inspiração, orientação, consolo e esperança. É a nossa bússola, o nosso mapa, a nossa fonte de sabedoria, para viver uma vida que glorifica a Deus. Mas, que legal. É. E pra quem ainda não tem certeza se nasceu do alto, o que a fonte diz?
Tem alguma mensagem para essas pessoas? A fonte convida essas pessoas a buscarem a Deus de todo o coração, a lerem a Bíblia com atenção, a conversarem com outros cristãos, a se abrirem para a possibilidade de experimentar essa transformação, essa nova vida em Cristo. É como se a fonte dissesse: experimenta, você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Que mensagem poderosa. E para finalizar nosso mergulho profundo no nascer do alto, qual a última dica da fonte? A fonte termina com uma frase que resume tudo o que a gente conversou. Sola gratia, que significa somente a graça. É um lembrete de que a salvação é um presente de Deus. Um dom gratuito que não podemos merecer, não podemos comprar, não podemos conquistar. É pura e simplesmente graça. Que lindo. Então, no fim das contas, o nascer do alto é um mistério que só Deus pode realizar em nós, né? Cabe a nós nos rendermos a essa graça, buscando viver uma vida que reflita essa transformação, essa nova identidade em Cristo. Exatamente. E que a gente nunca se esqueça que essa nova vida não é um fardo, mas um presente, uma aventura, uma jornada de amor e descobertas ao lado de Deus. Uai, gente, que conversa boa! Espero que vocês tenham curtido esse mergulho profundo no nascer do alto. E fica o convite para vocês continuarem explorando esse tema, buscando na Bíblia, na oração e na comunhão com outros cristãos mais entendimento sobre essa experiência transformadora. Valeu, gente. Foi um prazer mergulhar nesse tema com vocês. Um abraço a todos e até a próxima.